Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Na entrevista que concedeu ao programa de Pedro Bial, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que está pronto para ser presidente. O programa será exibido nesta terça-feira. Um trecho da conversa foi antecipado pela TV Globo. Aspas. Estou pronto para liderar esse projeto e construindo um projeto consistente com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante. Durante a conversa, Moro revelou que, enquanto se prepara, está sendo auxiliado por Afonso Celso Pastore nas questões econômicas. Aspas novamente. Esse projeto ainda está sendo construído e, a partir do momento em que se revelam nomes, as pessoas ficam sob uma pressão terrível. Eu vou revelar um e vou pedir escusas para não revelar outros. No nível macroeconômico, quem tem me ajudado é um economista de renome, que é o Afonso Celso Pastore, fecho aspas. E aí, Fiuza? Olha, Vitor, o Moro seria muito bom, né, a gente pensar no Sérgio Moro, que liderou a Operação Lava Jato, não sei se posso dizer liderou, mas um juiz importante nessa operação sem precedentes de combate à corrupção. E o que ele mostrou ali? Mostrou espírito público, mostrou austeridade no trato da coisa pública, né? Foi até o fim nas suas atividades, nas suas finalidades, nas suas missões, não é isso? Essa força-tarefa teve o que seria muito bom, né, para você pensar em termos de trato da coisa pública no governo, na chefia de governo, né, que foi esta responsabilidade, esta consequência, esta perícia, né? O Ministério Público tinha um pouco, e às vezes a Polícia Federal, essas tentações de transformar um pouco em espetáculo, não só por vaidade, mas porque às vezes precisava da opinião pública vindo junto para ajudar essas operações, e a Lava Jato modificou tudo isso. O Sérgio Moro faz parte dessa história e todos nós esperávamos dele um homem capaz de trazer isso para a política. O que eu devo dizer até aqui, preliminarmente, é que nós não vimos nesse Sérgio Moro, que se apresenta como político, sinais daquele homem público da Operação Lava Jato. Nós vimos ao contrário, nós vimos um homem agindo de forma irresponsável, ainda como integrante do governo federal, fazendo política ao lado do folclórico Henrique Mandetta para se contrapor ao presidente da República, para fazer um contraste que eles achavam, alguém soprou para eles, mas eles são grandinhos, deveriam ter entendido que aquilo era irresponsável com a população. Fizeram, o Sérgio Moro está, portanto, no nascedouro de algumas das proposições mais autoritárias desse período de pandemia, essas obrigatoriedades, essas forças excessivas sobre a população que foram aplicadas muitas vezes de maneira violenta. O Sérgio Moro estava lá. Alguém soprou para ele que a ética era essa e que isso ia dar voto, acho eu, na melhor das hipóteses. E ele fez, e ele saiu do governo fazendo um espetáculo. Ele saiu do governo chamando a imprensa, que atuava ostensivamente contra ele, contra a gestão dele, não só como juiz, como depois como ministro. Ele chamou essa imprensa ainda no cargo para jogar o que parecia ser uma bomba atômica, para implicar o presidente da República em conivência com corrupção, porque ele era o símbolo da corrupção, do combate à corrupção, Sérgio Moro. Então, ele dizer que o presidente tinha interferência na Polícia Federal, aquilo era um manifesto. O Moro empenhou a sua biografia, que lhe é tão cara, para destruir o Jair Bolsonaro. Foi o que ele fez ali. Como é que a gente sabe que foi? Porque o que apareceu depois, até aqui, tinha que ser uma bomba atômica. Tinha que ser algo muito grave para o Sérgio Moro fazer isso, estando um mês antes dizendo que estava tudo bem, que o presidente tratava a Polícia Federal muito bem. E aí, de repente, um mês depois, ele diz que quem tratava bem a Polícia Federal, ou pelo menos melhor do que o governo a que ele pertencia, era o governo do PT. Aquele que tinha uma quadrilha dentro do Palácio e que ele, Sérgio Moro, atuou para desbaratar. Então, diante disso, diante desse tipo de conduta altamente duvidosa, para não dizer suspeita, eu acho que o brasileiro ficou na dúvida de quem ele está falando quando ele fala Sérgio Moro. Eu espero que isso tenha sido um surto de má assessoria, vai ser difícil a gente esquecer, mas a gente quer que os brasileiros importantes deem a volta por cima, que possam contribuir
né? Mas, por enquanto, está difícil e aquele discurso do Sérgio Moro de filiação foi uma pantomima. Aquele discurso foi, quer dizer, você olha, eu não tenho má vontade, não. Tenho má vontade, não. O Sérgio Moro, na Operação Lava Jato no Palácio do Planalto, seria maravilhoso. Mas ele não está à vontade, é uma retórica vaga, ele fala de assuntos politicamente corretos para agradar um certo público, é um discurso colegial. Então, eu acho que ele, aí com Afonso Celso Pastor, ainda por cima, né, não é uma boa credencial, até em termos de atualização aí de diretrizes macroeconômicas. Então, é o seguinte, Sérgio Moro, aquele Sérgio Moro da Lava Jato, não reapareceu ainda. Tomara que ele ainda reapareça. Diga, Zé. Olha, é muito claro que Sérgio Moro entrou na campanha. E isso fica evidente exatamente na formação da equipe. Não é só na área econômica. Ele está procurando e até buscando, já me relataram no Senado, buscando apoio ali nos partidos políticos para encontrar conselheiros em cada setor e, a partir de agora, formular conceitos e conceitos políticos para dar consistência à sua candidatura. Sérgio Moro é uma grande interrogação, né? Ninguém sabe exatamente o que ele pensa sobre cada assunto importante do nosso dia a dia e que vai ser discutido, inevitavelmente, durante a campanha eleitoral. Nesse caso aí do Pastore, a informação que eu tenho é que ele aceitou ajudar na elaboração do programa de governo, e isso é muito importante, né? Mas que não será exclusivo do Sérgio Moro. Ele não será o Paulo Guedes do Sérgio Moro. Não é assim. Depois que o presidente Jair Bolsonaro indicou o nome do ministro da Economia antes mesmo da eleição, e até Aécio Neves indicou o nome de ministro da Economia antes da eleição, né? Se acostumaram aqui os eleitores a ter uma ideia de como será o ministério futuro. Ele não vai fazer isso, mas através da sua equipe haverá indicações importantes. Portanto, ele está sim formando a sua equipe em vários setores. Ele não tem esses nomes, ele não tem equipe ainda, né? E está exatamente elaborando esse grupo. Isso é importantíssimo. Vai mais do que apenas escrever o plano de governo, a proposta a ser apresentada, mas é o aconselhamento no dia a dia e a partir das coisas que vão acontecendo durante a campanha eleitoral. Cris. Estava relendo aqui o nosso gerador de caracteres. Moro diz que está pronto para ser presidente. A questão é se o brasileiro está pronto para votar em Moro para presidente. Tem todo esse recall aí que o Fiuza bem lembrou, da época em que ele comandava a Lava Jato, apesar de toda aquela campanha de difamação feita pelo site Intercept com material roubado, né? E que foi, inclusive, considerado como prova lá pelo Supremo Tribunal Federal em mais uma daquelas decisões que a gente pode incluir no golpe que a gente está vendo acontecer, foram as provas dos hackers, as tais conversas que supostamente teriam sido trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, foram usadas lá para aquele julgamento da suspeição do juiz. Mas o Fiuza também bem lembrou que ele saiu do governo de uma forma muito ruim. Então ele é considerado por uma parte considerável dos apoiadores da Lava Jato como um traidor, porque o que ele fez, especialmente da forma como saindo ali no início da pandemia, eu sempre lembro naquele momento em que todos nós estávamos presos num pânico absoluto, ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, a gente via cenas da Itália, da própria China, de pessoas caindo mortas na rua, desmaiadas ou mortas, enfim, sem muita informação, ninguém sabia se aquilo era Covid, não era Covid, se tinha mesmo a gravidade. Naquela época estava todo mundo apavorado e com aquelas instruções do então ministro Mandetta de fique em casa até ter falta de ar. Quer dizer, foi naquele momento, naquele contexto, que o então ministro da Justiça e Segurança Pública, que vinha fazendo um bom trabalho no Ministério, abandonou o governo e saiu atirando, e saiu acusando de uma suposta pressão sobre a Polícia Federal, uma tentativa de intervenção que não foi confirmada até hoje.
né? Então, ele ainda tem essa pecha de comunicador de falso crime, né? Falsa comunicação de crime. Tem tudo isso aí que o eleitor vai pesar na hora. E como o Fiuza também lembrou, e agora o discurso dele de filiação ao Partido Podemos não foi convincente, foi um discurso ali muito de marqueteiro, ele já vinha com a imagem sendo trabalhada, ele teve a voz trabalhada, a gente percebe que ele fez media training para se colocar ali diante das câmeras, porque como juiz ele vivia muito recluso, não dava entrevistas, praticamente não dava entrevistas, era visto muito raramente, falava pouco, falava através dos autos, ele ficou mais conhecido naquelas imagens das audiências interrogando os réus da Lava Jato, mas ele realmente não falava muito, e depois como ministro começou a dar entrevistas, mas ele nunca revelou muito bem o que ele pensava sobre vários temas que são caros ao eleitorado brasileiro em geral, porque a gente sabe por pesquisas que o brasileiro em geral é conservador, não tem esse papinho de esquerda, direita, progressista, liberal e tal. O brasileiro é conservador, nos costumes especialmente. O brasileiro é pró-família, é cristão, o brasileiro segue, na imensa maioria, uma religião e não gosta desses ataques que os supostos progressistas fazem a determinadas religiões a título de inclusão, mas que só exclui. E ele nunca se manifestou a respeito desses temas. Há muitas dúvidas em relação ao pensamento do candidato Moro. Então ele tem um caminho grande a trilhar aí. Que bom que está se preparando, se quer vir para a vida pública, que venha com consistência e que apresente realmente o que defende, para que o eleitor possa escolher com propriedade e não ser enganado, como foi tantas vezes no passado.